A história do monge que abalou reis, papas e nações, antes que seu nome fosse sussurrado com medo nos palácios, antes que fosse condenado por papas, antes que reis discutissem seu destino e antes que nações inteiras fossem divididas por suas palavras, ele era apenas um homem comum. Um filho de mineiro, nascido em uma pequena cidade cercada por campos frios e silenciosos, em um tempo em que o mundo parecia governado não pela esperança, mas pelo medo. Um medo profundo, invisível, constante. Medo do inferno, medo do castigo eterno, medo de um Deus que parecia mais juiz do que pai. Ninguém naquela manhã de novembro de 1483 poderia imaginar que aquele bebê frágil, envolto em pano simples, se tornaria o epicentro de uma das maiores rupturas da história da humanidade. Um homem que não levantou exércitos, não empunhou espadas, não conquistou territórios, mas que apenas com palavras abalaria reis, papas e nações inteiras. O mundo em que ele nasceu era um mundo em tensão. A Europa vivia presa entre dois tempos. De um lado, os ecos do Renascimento começavam a despertar o pensamento humano, trazendo novas ideias, novas perguntas e uma inquietação crescente diante das antigas verdades. Do outro, permanecia o peso sufocante da Idade Média, com suas estruturas rígidas, seus senhores feudais, suas hierarquias inquestionáveis e, acima de tudo, o domínio absoluto da Igreja sobre a vida e a morte. A religião não era apenas fé, era lei, era política, era medo institucionalizado. A salvação não parecia um presente divino, mas uma moeda rara, difícil, quase inalcançável. As pessoas cresciam ouvindo que o céu era distante, o purgatório inevitável e o inferno sempre próximo. Foi nesse cenário que o menino cresceu. Seu pai, um homem endurecido pelo trabalho nas minas de cobre, acreditava que disciplina e esforço eram as únicas formas de escapar da miséria. Sonhava com ascensão social. Sonhava com respeito. Sonhava que o filho alcançaria aquilo que ele jamais teve. A mãe, profundamente religiosa, educava os filhos sob rigor extremo. Castigos físicos, longas orações e constante vigilância moral faziam parte da rotina. O amor existia, mas vinha sempre acompanhado de medo. Desde cedo, o garoto aprendeu que errar era perigoso, que falhar tinha consequências eternas e que Deus observava cada pensamento, cada palavra, cada desejo oculto. Naquele fim de século, imagens do juízo final preenchiam igrejas, vitrais e sermões. Demônios, chamas, almas em sofrimento e santos severos moldavam o imaginário popular. Não era uma fé de consolo, mas de terror. A religião ensinava mais sobre punição do que sobre graça. E isso se infiltrava profundamente na mente do jovem, criando uma inquietação que jamais o abandonaria. Enquanto outras crianças temiam o escuro, ele temia a eternidade. Desde muito cedo demonstrou inteligência acima da média. Aprendeu latim, decorou orações, absorveu as regras da disciplina cristã com rigor quase obsessivo. Mas o aprendizado vinha acompanhado de dor. As escolas da época não educavam com paciência, mas com punição. Chicotes, humilhações públicas e medo eram considerados métodos pedagógicos legítimos. Anos depois, já adulto, ele lembraria de como apanhava por não memorizar uma lição. Cada erro reforçava nele a ideia de que jamais seria bom o suficiente. Mesmo assim, destacou-se. Adolescente, foi enviado a cidades maiores para continuar os estudos. Viveu períodos de extrema pobreza, mendigava comida cantando em portas de casas, dependendo da caridade de estranhos. Aquilo o marcaria profundamente. A experiência da fragilidade humana, da dependência absoluta, da insegurança diária.
Enquanto seu pai sonhava com um futuro brilhante no direito, o jovem carregava dentro de si um vazio crescente. Uma pergunta que não se calava: como um homem imperfeito poderia agradar a um Deus perfeito? Aos 17 anos, ingressou em uma das universidades mais prestigiadas da Alemanha. Ali, mergulhou nos estudos com intensidade quase doentia. Filosofia, lógica, retórica, matemática, música. Tornou-se um dos melhores alunos de sua geração. Tudo indicava um futuro promissor. Seu pai via, enfim, o sonho se realizar. Um advogado respeitado, distante das minas, honrado diante da sociedade. Mas quanto mais aprendia, mais inquieto se tornava. O conhecimento não lhe trazia paz, pelo contrário, ampliava sua angústia. Ele compreendia as leis dos homens, mas não encontrava alívio para a culpa que o corroía. Por fora, era o estudante exemplar. Por dentro, travava uma guerra silenciosa. Confessava pecados que ninguém mais consideraria pecados. Pensamentos, dúvidas, medos, pequenas falhas que se transformavam em tormentos gigantescos. Dormia mal. Jejuava além do necessário. Rezava compulsivamente. Nada parecia suficiente. O Deus que lhe haviam ensinado não oferecia descanso, apenas exigências intermináveis. Então veio o dia que mudaria tudo. Era julho de 1505. O jovem retornava à universidade após visitar os pais, quando o céu escureceu repentinamente. Uma tempestade violenta caiu sobre o caminho. Raios cortavam o céu com fúria. O trovão parecia rasgar a terra. Um clarão explodiu tão próximo que ele foi lançado ao chão. Convencido de que morreria, tomado pelo pânico absoluto, fez uma promessa desesperada. Se sobrevivesse, dedicaria sua vida a Deus. Não como estudante, não como advogado, mas como monge. A tempestade cessou. Ele sobreviveu. E diferente de muitos que esquecem promessas feitas no medo, ele não esqueceu. Poucas semanas depois, abandonou a universidade, rompeu com o futuro planejado pelo pai e entrou em um mosteiro. A reação foi devastadora. O pai sentiu-se traído. Para ele, aquilo era loucura. Um desperdício de anos de sacrifício. Mas o jovem acreditava que finalmente encontraria paz. Se o mundo exterior o afastava de Deus, talvez o claustro o aproximasse. O que encontrou, porém, foi ainda mais sofrimento. A vida monástica era rígida, silêncio prolongado, madrugadas geladas, orações intermináveis, jejuns severos, trabalhos exaustivos. Cada gesto carregava significado espiritual. Para muitos, aquilo era disciplina. Para ele, tornou-se obsessão. Ele não buscava apenas servir a Deus. Buscava se tornar digno dele. Confessava pecados por horas, até mesmo aqueles que não sabia se eram reais. Seus superiores tentavam tranquilizá-lo. Diziam que Deus era misericordioso. Mas essas palavras não penetravam sua alma. Quanto mais tentava agradar a Deus, mais distante se sentia. Chegou a afirmar, anos depois, que odiava a expressão justiça de Deus, porque para ele significava apenas condenação. A justiça não libertava, a justiça esmagava. E dentro daquele mosteiro, enquanto os outros monges encontravam rotina, ele encontrava desespero. Dormia pouco, enfraquecia o corpo, torturava a mente. Se existia alguém capaz de alcançar o céu por obras, pensava ele, seria ele mesmo. Ainda assim, nada bastava. Foi nesse abismo que algo começou a mudar. Seus superiores perceberam sua inteligência incomum e decidiram direcioná-lo aos estudos teológicos. Talvez, acreditavam, o conhecimento lhe trouxesse equilíbrio. Foi enviado para lecionar e aprofundar-se nas Escrituras. E pela primeira vez, em meio aos textos bíblicos, começou a perceber algo que jamais lhe haviam ensinado.
Um Deus que não exigia perfeição humana para oferecer salvação. Um Deus que se aproximava do pecador, não que o afastava. Mas essa descoberta não veio de uma vez. Veio lentamente, como luz entrando por frestas. Leituras, noites insones, reflexões profundas. Até que uma viagem mudaria novamente sua visão do mundo. Enviado a Roma, o coração da cristandade, ele partiu cheio de expectativa. Caminhar onde os apóstolos haviam caminhado, ver a cidade santa, aproximar-se de Deus. Mas o que encontrou foi um choque brutal, luxo excessivo, clero corrupto, missas apressadas, indulgências vendidas como mercadorias, perdão negociado por moedas. Aquilo que deveria ser sagrado tornara-se comércio. Ele voltou transformado, não fortalecido, mas desiludido. Se nem Roma era santa, onde estaria Deus? De volta à Alemanha, tornou-se professor de Bíblia e foi ali, em uma pequena torre de estudos, lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que algo aconteceu. Um entendimento que mudaria tudo. O justo viverá pela fé, não pelas obras, não por penitências, não por dinheiro, mas pela fé, pela confiança na graça divina. Aquilo caiu sobre ele como libertação. Pela primeira vez, respirou. Pela primeira vez, sentiu paz. Sem saber, naquele momento, o monge atormentado havia encontrado a faísca que incendiaria o mundo. Mas o mundo ainda não sabia disso. E nem ele imaginava o preço que pagaria por essa descoberta. A descoberta que libertara sua consciência, porém, ainda estava confinada ao silêncio do estudo. Ele não se via como revolucionário, não desejava romper com a igreja, muito menos dividir a cristandade. Seu objetivo era simples e ao mesmo tempo perigoso: ensinar aquilo que acreditava ser a verdade das Escrituras. Em suas aulas, falava com paixão incomum. Não repetia fórmulas decoradas. Falava como alguém que havia caminhado pelo vale do desespero e encontrado alívio. Seus alunos percebiam isso. Não ouviam apenas um teólogo, mas um homem transformado. As palavras tinham peso, tinham sangue, tinham vida. Enquanto isso, longe das salas de aula, a engrenagem do poder eclesiástico girava com força total. A construção da grandiosa Basílica de São Pedro consumia recursos inimagináveis. Para financiá-la, a igreja expandia agressivamente a venda de indulgências. Pregadores percorriam vilas e cidades, prometendo perdão imediato dos pecados em troca de moedas. Diziam ao povo que não era necessário arrependimento sincero, bastava pagar. A salvação havia se tornado um produto. Em uma dessas campanhas, chegou à região da Saxônia um homem conhecido por sua oratória teatral e sua habilidade em manipular multidões. Ele proclamava em praças que assim que a moeda caísse no cofre, uma alma saltaria do purgatório direto para o céu. Camponeses pobres, mães desesperadas, idosos aterrorizados com a morte, entregavam o pouco que tinham. Não compravam apenas um papel, compravam esperança. Ao ouvir isso, algo dentro do monge se rompeu. Ele conhecia o peso da culpa. Sabia o desespero que levava alguém a buscar qualquer alívio. E ver pessoas sendo enganadas em nome de Deus lhe causou indignação profunda. Aquilo não era apenas erro teológico, era violência espiritual. Era a exploração da fé dos simples. Pela primeira vez, sua descoberta interior exigia a ação externa. Durante semanas escreveu, revisou, orou e hesitou. Sabia que qualquer palavra contra aquele sistema teria consequências. Ainda assim, decidiu agir. Redigiu 95 teses. 95 afirmações que questionavam não apenas as indulgências, mas o próprio fundamento do poder espiritual da igreja.
Não era um panfleto de ódio. Era um convite ao debate acadêmico. Pelo menos assim acreditava. No dia 31 de outubro de 1517, véspera do Dia de Todos os Santos, afixou o documento na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Um gesto comum entre professores da época, uma prática rotineira. Nada naquele momento parecia extraordinário. Nenhum trovão rasgou o céu. Nenhuma multidão se formou. Ele voltou para casa sem imaginar que havia iniciado uma revolução. Mas o mundo havia mudado. Graças à recente invenção da imprensa, aquelas teses foram copiadas, traduzidas e espalhadas em velocidade jamais vista. O que antes levaria décadas percorreu a Europa em semanas. As palavras do monge ecoavam em tavernas, praças e universidades. O povo lia e sentia que alguém finalmente dizia aquilo que muitos pensavam em silêncio. A crítica não vinha de um rei nem de um general, mas de um homem comum, um monge, um professor. Roma reagiu primeiro com desprezo. Acreditavam que aquilo se apagaria sozinho. Mais uma controvérsia acadêmica. Mas o fogo crescia. À medida que suas ideias se espalhavam, ficava claro que não se tratava apenas de teologia. Tratava-se de autoridade. Quem tinha poder sobre a consciência humana? O Papa ou a Escritura? Convocado a se explicar, o monge enfrentou cardeais, teólogos renomados e representantes papais. Exigiam retratação, ofereciam silêncio em troca de submissão, mas algo havia mudado nele. O jovem que tremia diante do inferno, agora tremia apenas diante da própria consciência. Ele não podia negar aquilo que acreditava ser verdade. Quanto mais pressionado, mais suas convicções se aprofundavam. Debates públicos inflamaram universidades. Panfletos circulavam, sermões eram impressos em linguagem simples para alcançar o povo. O latim, língua dos eruditos, cedia espaço ao alemão popular. A fé deixava os altares distantes e entrava nas casas. Para muitos, aquilo era libertação. Para outros, caos. O confronto atingiu seu ponto máximo quando ele declarou que nem mesmo concílios e papas eram infalíveis. Apenas a Escritura. Aquela afirmação abalava a base do poder medieval. Não se tratava mais de indulgências. Tratava-se do alicerce da cristandade. Roma respondeu com condenação formal. Uma bula papal exigia retratação em 60 dias. Caso contrário, excomunhão. O documento chegou às mãos do monge como sentença de morte espiritual. Durante dias, refletiu. Sabia que recuar significava negar tudo o que havia vivido. Sabia também que resistir poderia custar sua vida. Diante de estudantes e cidadãos, tomou uma decisão que ecoaria por séculos. Em praça pública, lançou a bula papal às chamas. Junto com ela, queimou livros de direito canônico. O gesto não era apenas simbólico, era definitivo, não havia mais retorno. A igreja o excomungou. O império reagiu. O jovem imperador do Sacro Império Romano Germânico convocou uma assembleia para julgar o monge. Era a famosa Dieta de Worms. Reis, príncipes, nobres e representantes da igreja reuniram-se para decidir seu destino. Comparecer significava risco real de morte. Muitos antes dele haviam sido queimados por menos. Ainda assim, ele foi. Durante a viagem, multidões se reuniam para vê-lo. Alguns o chamavam de herege, outros de profeta. Ele sabia que poderia não voltar. Naquele salão solene, cercado pelos homens mais poderosos da Europa, colocaram diante dele seus livros. A pergunta foi simples e brutal. Reconhecia aquelas obras? Estava disposto a se retratar? Pediu um dia para pensar. Naquela noite, orou como nunca. Não pediu vitória.
pediu fidelidade. No dia seguinte, voltou ao salão. Sua voz não era firme, mas suas palavras eram. Declarou que não poderia se retratar, a menos que fosse convencido pelas Escrituras e pela razão clara. Não aceitaria a autoridade de homens quando esta contradizia a palavra de Deus. Sua consciência, afirmou, estava cativa à verdade que havia encontrado. Ali, um monge enfrentava império e papado com nada além da própria convicção. A assembleia terminou em silêncio pesado. O imperador o declarou fora da lei. Qualquer pessoa poderia capturá-lo ou matá-lo sem punição. Seu destino parecia selado, mas no caminho de volta, algo inesperado ocorreu. Cavaleiros interceptaram sua carruagem e o levaram à força. Muitos acreditaram que havia sido assassinado. Na verdade, fora salvo. Um príncipe alemão, temendo por sua vida e percebendo o alcance político de sua influência, organizara um sequestro falso. O monge foi levado secretamente ao castelo de Wartburg, onde viveu escondido sob identidade falsa. Ali, isolado do mundo, enfrentou profunda solidão. Crises espirituais retornaram, dúvidas o assombravam. O peso da responsabilidade era esmagador. Mas foi naquele isolamento que realizou uma de suas obras mais impactantes. Traduziu o Novo Testamento para a língua alemã. Pela primeira vez, o povo podia ler as Escrituras sem intermediários. Aquilo transformou não apenas a religião, mas a cultura, a educação e a identidade de um povo. A Bíblia deixou de ser privilégio do clero e tornou-se patrimônio popular. Sem perceber, o monge estava moldando uma nação. Enquanto ele se escondia, suas ideias se espalhavam sem controle. Igrejas mudavam rituais, missas em latim eram abandonadas, imagens eram removidas, alguns grupos avançavam para o radicalismo, o movimento ameaçava se tornar violento. Ao saber disso, decidiu retornar, mesmo sob risco de morte. Acreditava que a reforma deveria ser guiada pela palavra, não pela espada. Seu retorno trouxe ordem, pregou moderação, defendeu mudanças, mas sem violência. O homem que havia abalado o mundo agora tentava impedir que ele desmoronasse. Mas os desafios apenas começavam. A fé recém-liberta entrava em choque com a política, com os interesses dos príncipes, com revoltas populares e guerras iminentes. O monge não era mais apenas um teólogo, tornara-se símbolo, bandeira, arma ideológica. E símbolos raramente pertencem a quem os cria. Ele havia desafiado papas. Agora teria de lidar com nações. O retorno do monge à sua cidade não trouxe descanso. Pelo contrário, marcou o início da fase mais difícil de sua vida. A reforma, que começara como um grito de consciência, agora avançava como um rio fora de controle. Em diversas regiões, pessoas que jamais haviam lido suas obras agiam em seu nome. Uns quebravam imagens, outros invadiam igrejas. Alguns pregavam doutrinas que ele nunca ensinara. O movimento que nascera da busca pela fé ameaçava se transformar em caos. E pela primeira vez, ele percebeu algo assustador. Ideias, quando libertadas, não obedecem mais ao seu Criador. Enquanto tentava organizar comunidades, escrever orientações e formar novos pastores, pressões políticas se acumulavam. Príncipes alemães viam na reforma uma oportunidade rara. Ao apoiar o novo movimento religioso, podiam romper com Roma, reter impostos e fortalecer sua autonomia frente ao imperador. Assim, fé e política tornaram-se inseparáveis. O monge que buscava apenas fidelidade às Escrituras tornava-se, sem desejar, peça central de um tabuleiro geopolítico. Nesse período, o mundo rural entrou em ebulição.
Camponeses oprimidos por séculos começaram a se levantar contra seus senhores. Inspiravam-se em palavras sobre liberdade cristã, igualdade diante de Deus e dignidade humana. Muitos acreditavam que o reformador os apoiaria. Para eles, a libertação espiritual deveria levar também à libertação social. Vilas se revoltaram. Castelos foram incendiados. A Alemanha mergulhava em violência. Quando pediram sua posição, ele enfrentou talvez o dilema mais doloroso de sua vida. Apoiar os camponeses significaria mergulhar o país em guerra civil e destruir qualquer possibilidade de sobrevivência da reforma. Apoiar os príncipes significava atrair os pobres que viam nele esperança. Escolheu a ordem, condenou a revolta. Suas palavras foram duras, cruéis, implacáveis. Muitos jamais o perdoariam por isso. Milhares morreram. A imagem do herói espiritual sofreu rachaduras profundas. Pela primeira vez, o mundo viu que o homem que desafiara papas também possuía limites, medos e contradições. Ele não era um santo intocável, era humano, e o peso dessa escolha o acompanharia até o fim da vida. Em meio às tempestades externas, algo inesperado aconteceu em sua vida pessoal. O antigo monge, que vivera anos em celibato rigoroso, tomou uma decisão impensável para a época. Casou-se. Sua esposa era uma ex-freira que havia fugido do convento influenciada pela reforma. O escândalo foi imediato. Para uns, era prova de corrupção. Para outros, símbolo da nova fé que valorizava o matrimônio e a vida comum. O casamento, porém, trouxe-lhe algo que jamais conhecera: lar. Sua casa transformou-se em centro de encontros, debates, refeições longas e risadas. Estudantes, teólogos e viajantes se sentavam à mesa para ouvir suas histórias. Entre discussões teológicas e canecas de cerveja, ele descobriu que a fé também podia habitar o cotidiano. Trocar fraldas, educar filhos, dividir o pão, tudo isso, dizia ele, podia ser ato sagrado, mas a paz doméstica não anulava o peso público. À medida que a reforma se espalhava, surgiam novas vertentes. Na Suíça, outro reformador ganhava força com ideias diferentes. Divergiam especialmente sobre a ceia. Para o monge alemão, Cristo estava presente de forma real. Para o suíço, tudo era simbólico. Tentaram conciliação, reuniram-se diante de príncipes, escreveram, debateram, oraram. Não houve acordo. Aquela divisão deixou claro que a reforma jamais seria um bloco único. A cristandade fragmentava-se diante dos olhos de todos. Enquanto isso, o imperador pressionava. Buscava restaurar a unidade religiosa do império. Assembleias eram convocadas. Confissões de fé eram redigidas. Documentos políticos e teológicos se misturavam. Nascia oficialmente uma nova igreja. Não mais um protesto, uma instituição. O monge, agora mais velho, observava com ambivalência. Por um lado, via sua mensagem ganhar forma e estrutura. Por outro, sentia que algo se perdera. O fogo da consciência havia se tornado sistema. A liberdade espiritual, organização. Ainda assim, continuava escrevendo incansavelmente. Sermões, comentários bíblicos, catecismos. Defendia escolas públicas, alfabetização, ensino para meninos e meninas. Acreditava que uma fé livre exigia um povo instruído. Seu impacto ultrapassava a religião. A língua alemã começava a se unificar por meio de sua tradução da Bíblia. Palavras, expressões e construções se espalhavam. Ele não apenas mudara a fé, moldara a cultura. Com o passar dos anos, porém, o corpo começou a cobrar seu preço. Doenças constantes, dores crônicas, crises de melancolia profunda. Chamava esses períodos de ataques espirituais, momentos em que a escuridão retornava. Nessas horas, agarrava-se aos salmos, à música, à presença da esposa.
Mesmo cercado por seguidores, sentia-se frequentemente só. Seus escritos tornaram-se mais ásperos, seu temperamento mais explosivo. Amigos percebiam o desgaste. Inimigos se multiplicavam. Alguns o chamavam de libertador, outros de destruidor da unidade cristã. Ele carregava ambos os títulos com cansaço. Ainda assim, jamais recuou da convicção central que havia mudado sua vida. A fé não era compra, nem mérito, nem medo, era confiança. Quando a morte se aproximou, já não era apenas um homem, era símbolo. Sua presença havia redesenhado o mapa religioso da Europa. Nações inteiras escolheram lados. Reis governavam segundo confissões. A religião tornara-se identidade política. A semente plantada décadas antes agora crescia em direções imprevisíveis. Em sua cidade natal, já debilitado, pregou pela última vez. Falou não de guerra, nem de papas, nem de poder. Falou de Cristo, da fé simples, da graça maior que a culpa. Na madrugada seguinte, partiu silenciosamente, aos 62 anos. O monge havia morrido, mas o mundo que ele despertara jamais voltaria a dormir. Após sua morte, aquilo que começara como reforma espiritual transformou-se em conflito continental. Católicos e protestantes enfrentaram-se por décadas. O sangue correu pelas mesmas terras onde antes ecoaram seus sermões. Guerras devastaram cidades, famílias foram destruídas. A Europa mergulhou em um dos períodos mais violentos de sua história. Seu nome era invocado por todos. Para uns, era profeta. Para outros, herege. Para muitos, o ponto de partida de tudo. E enquanto exércitos marchavam, sua Bíblia continuava aberta nas casas comuns. Suas canções ainda eram cantadas. Suas palavras ecoavam nos púlpitos. Mesmo ausente, permanecia presente. A história estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Após sua morte, o silêncio que tomou sua casa não significou paz para o mundo. Pelo contrário, a ausência do homem revelou a dimensão do terremoto que ele havia provocado. Sem sua voz para moderar excessos, sem sua presença para conter extremos, a Europa mergulhou em décadas de instabilidade. O que antes era debate teológico, agora se transformava em disputa armada. A fé tornara-se bandeira. A consciência, motivo de guerra. Príncipes católicos e protestantes se enfrentavam não apenas por doutrina, mas por território, poder e autonomia. O Sacro Império Romano Germânico, já fragmentado, tornou-se um mosaico de alianças frágeis e ódios antigos. Cada cidade, cada vila, cada família carregava a marca da divisão. O cristianismo, que durante séculos fora símbolo de unidade, agora partia o continente ao meio. Décadas depois, essa tensão explodiria no conflito mais devastador que a Europa já havia conhecido até então. A Guerra dos 30 Anos. O estopim ocorreu em Praga, quando representantes imperiais foram lançados pela janela de um castelo. Um gesto simbólico, quase teatral, mas suficiente para incendiar um continente inteiro. O que começou como disputa religiosa rapidamente se transformou em luta pela sobrevivência política das nações. Durante 30 anos, exércitos marcharam pela Alemanha. Vilas inteiras desapareceram, colheitas foram queimadas, fomes se espalharam, doenças dizimaram populações. Em algumas regiões, metade dos habitantes morreu. Católicos matavam protestantes. Protestantes matavam católicos, muitas vezes sem sequer lembrar por quê. A fé que nascera como busca de libertação tornara-se justificativa para a destruição. E ainda assim, o nome do monge permanecia vivo. Para os luteranos, ele era o pai espiritual que havia devolvido a Bíblia ao povo. Para os católicos, o homem que abrira a ferida da divisão. Para governantes, símbolo de resistência.
para intelectuais, precursor da liberdade moderna. Mesmo morto havia quase um século, sua sombra caminhava entre os campos de batalha. Quando finalmente a guerra terminou, em 1648, a Europa já não era a mesma. A Paz de Westfália reconheceu oficialmente a existência de múltiplas confissões cristãs. O sonho de uma cristandade unificada estava morto. Nascia uma nova ordem mundial, baseada no equilíbrio entre estados, não mais na autoridade religiosa central. O mundo moderno começava ali. Sem perceber, o monge havia ajudado a sepultar a Idade Média. Seu impacto, porém, não se limitou à religião ou à política. Ao defender que cada pessoa deveria ler as Escrituras por si mesma, ele impulsionou a alfabetização em massa. Escolas se espalharam. A educação deixou de ser privilégio do clero. Ao traduzir a Bíblia para a língua do povo, ajudou a moldar o idioma alemão, unificando dialetos e criando uma identidade cultural comum. Suas palavras não apenas ensinaram fé, criaram linguagem. Séculos depois, pensadores do iluminismo veriam nele um precursor da liberdade de consciência. Românticos o exaltariam como herói nacional. Historiadores o colocariam ao lado de figuras que mudaram o rumo da civilização. Outros, porém, apontariam suas contradições, sua dureza contra camponeses. Seus escritos tardios, marcados por ira, seus limites humanos, ele jamais foi perfeito, jamais foi neutro, jamais foi simples, e talvez seja exatamente isso que torna sua história tão poderosa. Ele não foi um santo intocável, nem um vilão absoluto. Foi um homem dilacerado por dúvidas, moldado pelo medo, consumido pela culpa e ainda assim capaz de erguer a voz quando tudo dizia para se calar. Um homem comum que não buscava revolução, mas encontrou coragem. Não desejava dividir o mundo, mas não conseguiu permanecer em silêncio. Ao longo dos séculos, seu nome foi usado para justificar guerras e também para inspirar resistência contra tiranias. Foi invocado por regimes sombrios e por homens que deram a vida pela própria consciência. Sua herança atravessou extremos, porque sua história toca um dilema universal. Até onde um ser humano deve obedecer à autoridade quando ela entra em conflito com aquilo que acredita ser verdade? Talvez esse seja o motivo pelo qual, mais de 500 anos depois, ainda falamos dele. Porque sua história não é apenas sobre religião, é sobre medo e coragem, sobre submissão e liberdade, sobre o peso esmagador da culpa e o alívio profundo da esperança. É sobre o instante em que um homem comum decide que não pode mais viver em desacordo com a própria consciência. Ele não empunhou espada, não liderou exércitos, não conquistou reinos. Ainda assim, abalou reis, desafiou papas, dividiu nações e mudou para sempre a forma como o ser humano entende fé, poder e liberdade. Tudo começou com um jovem aterrorizado diante de uma tempestade. E terminou com um mundo transformado por palavras. Talvez o maior legado daquele monge não esteja nas igrejas que nasceram depois dele, nem nos conflitos que se seguiram, nem nos tratados assinados após guerras intermináveis. Talvez esteja em algo muito mais silencioso, na ideia de que nenhuma autoridade é maior do que a consciência, na convicção de que a verdade não pode ser comprada e na coragem de permanecer de pé quando todo o mundo exige que você se ajoelhe. Essa foi a história do monge que não buscava fama, nem poder, nem glória. Buscava apenas paz para a própria alma e acabou mudando o destino da humanidade. Se essa história te fez refletir, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a trajetória daqueles que, mesmo frágeis e imperfeitos, foram capazes de mudar o mundo. Até a próxima história.